Boa noite. Estaremos agora iniciando a apresentação do trabalho de inovação em saúde 4, cujo nosso projeto é o Decúbito Multi. Os discentes são Gabriela Raposo, Isabelle Zanoni, Samara Barbosa e Vinícius Ferreira da Silva. Os objetivos do aplicativo são garantir periodicidade da pronação do paciente diagnosticado com Covid-19, promover a diminuição gradativa do tempo de internação dos pacientes acamados, principalmente nas unidades intensivas, contribuir com o tratamento e a evolução dos pacientes e, claro, permitir e garantir que a família acompanhe o quadro do paciente, já que é uma patologia que não permite a família estar dentro do hospital como acompanhante. Bom, a Covid-19 ela é um vírus que surgiu na China, em 2019 e pode acarretar tanto lesões leves como também quadros graves, levando ao óbito. Desde então, estudos são realizados para desvendar a doença e seus sintomas e a sua vacina. Com essa doença, o mundo enfrenta até hoje uma pandemia sem a certeza do amanhã, sobrecarregando o sistema de saúde e deixando em evidência os profissionais fisioterapeutas, que têm grande papel na linha de frente desse vírus, no combate do vírus, desde o momento hospitalar até o momento de recuperação domiciliar. Com isso, o aplicativo vem com o intuito de auxiliar os fisioterapeutas e médicos, além de permitir os familiares que acompanham o paciente. Para o desenvolvimento do trabalho, buscamos artigos científicos, resultando em 5 após filtragem do conteúdo que não foram tão satisfatórios. Com isso, foram selecionados 2 que relatavam a fisiopatologia da doença, sendo escolhido apenas um devido ao detalhamento. Bom, a respeito da fisiopatologia, temos aqui um diagrama, né, mostrando exatamente como é que funciona e eu vou explicar ele a seguir. Bom, basicamente, o vírus SARS-CoV-2, ele pode atravessar a mucosa, especialmente a faringe nasal, né? Lembrando que também pode ter a infecção qualquer mucosa, olho, ouvido, e por meio da aspiração de gotículas exaladas contendo o vírus. E assim ele adentra o pulmão, pelo trato respiratório, e a partir disso o vírus vai se ligar ao receptor da enzima conversora de angiotensina 2, é o ECA2. Por meio dessa proteína Spike S que adentra a célula. Então, essa ligação viral vai acarretar em alterações conformacionais, né, na forma da célula, dessa proteína Spike S, e vai garantir a fusão do envelope viral na membrana celular e, consequentemente, a endocitose, ou seja, vai adentrar, né, o material genético viral na célula. Então, essa lesão em pulmões, rins e até mesmo coração que ocorre geralmente, né, que temos muitos casos, é oriunda da regulação negativa do receptor ECA2. Isso vai gerar um prejuízo ao sistema renina-angiotensina, que é o SRA, e ele possui um papel fundamental nessa proteção dos órgãos. Junto a esse evento, vai ocorrer também a resposta imune, que gera uma grande produção de citocinas pró-inflamatórias, também chamado de tempestade de citocinas, e com isso vai ocorrer uma injúria dos órgãos vitais. Aí vai poder levar o paciente a óbito, sepse, lesão miocárdica e vascular. Bom, no quesito de importância da pronação para os pacientes com a Covid-19, a gente sabe que é uma estratégia que consiste em posicionar o paciente acometido pela Covid-19 em decúbito ventral, e essa posição vai estar acarretando uma distribuição uniforme do estresse e da tensão pulmonar. Vai gerar uma melhora na relação da ventilação e da perfusão, da mecânica pulmonar e da parede torácica, além de uma menor compressão dos órgãos abdominais, do coração, e ainda favorece a função cardíaca e a drenagem das secreções, o que consequentemente contribui para uma redução da ventilação mecânica e da taxa de mortalidade do paciente. Ainda no quesito da importância da pronação, sugere-se que essa posição seja utilizada nas primeiras 24 horas, porém, essas podem ser utilizadas em até 48 horas nos pacientes que apresentam a síndrome da doença respiratória aguda. E alteração grave na troca gasosa. Após a adoção dessa estratégia, é importante que a mesma seja mantida por no mínimo 16 horas e no máximo 20 horas antes de retornar o paciente para a posição de supina.
Alguns outros fatores que podem impedir a realização dessa estratégia são possíveis agravamentos e são divididos em absolutos vertebrais, as fraturas vertebrais instáveis, esternotomias recentes, e no caso das relativas, cirurgia traqueal ou esternotomia nos últimos 15 dias, traqueotomia menos de 24 horas, instabilidade hemodinâmica, gestação, osteoartrite ou artrite, e peso corporal superior a 135 quilos. Além disso, a gente cita também algumas complicações que podem indicar a necessidade da interrupção da posição de pronação no paciente, sendo o sofrimento cutâneo, a hemoptise, saturação de oxigênio menor que 85%, pressão arterial de oxigênio inferior a 55 milímetros de mercúrio por mais de 5 minutos, parada cardiorrespiratória, frequência cardíaca inferior a 30 batimentos por minuto por mais de 1 minuto. No mais, a troca de decúbito é considerada eficaz, não apenas para a melhora da redução da ventilação pulmonar, gente, a Isabelle está com um probleminha, então vou concluir a parte dela. A internet está um pouquinho ruim para ela hoje. Então, o que acontece? É importante não apenas, né, para ventilação pulmonar, mas também para evitar as úlceras por pressão. Então, a posição prona ela pode gerar benefícios ao paciente com a síndrome respiratória aguda, reduzindo o tempo de intubação e, consequentemente, a internação do paciente. Todavia, tem algumas cautelas necessárias, como foi citadas, e devem ter profissionais qualificados para realizar essas trocas de decúbito, né? Já que é um fator muito importante para reduzir o tempo de intubação, mas, ao mesmo tempo, também pode levar a complicações para o paciente. Bom, falando a respeito dos parâmetros ventilatórios base, no caso, para o paciente com Covid-19, temos um quadro aqui falando justamente isso, a frequência respiratória que é normal, volume corrente, capacidade vital, espaço morto. E a partir do momento que tem alterações nesses parâmetros, já começa a se tornar um problema. Durante o Covid, geralmente é usado um oxímetro para avaliar a saturação de oxigênio, e a partir dela é dito se o paciente precisa receber aquela inalação de oxigênio ou não. Então, no slide seguinte, vamos ver mais a respeito. Então, um paciente aí com Covid-19, ele vai necessitar de um tratamento. Esse é um tipo de protocolo. Por exemplo, a oxigenoterapia com a saturação abaixo de 95% em ar ambiente, ele vai receber aí um catéter nasal com O2 de 3 a 5 litros por minuto. Saturação está abaixo de 88% no ar ambiente, ou cianose central, frequência respiratória maior que 35, frequência respiratória maior que 35 inspirações por minuto, ele vai manter a máscara com reservatório. E também tem alguns outros medicamentos que são utilizados, né? O dexametasona, a heparina profilática e o tratamento das comorbidades. Bom, concomitante aí ao uso da posição prona, em casos onde tem a possibilidade, pode agregar muitos benefícios ao paciente, desde a melhor distribuição do estresse até mesmo a redução da ventilação mecânica. Como a gente sabe, a ventilação mecânica é algo muito agravante, então é preciso que o paciente não fique por muito tempo ali, né? Tem a questão da atrofia muscular, devido ao tempo entubado, e por aí vai. Então, além disso, o aplicativo Decubmood, ele pode auxiliar na troca de posição, ele vai alertar o funcionário responsável para a troca no período correto. Vai ser mostrado mais à frente que tem essa questão aí do cronômetro, dos alertas, né? Vai ser explicado certinho. Além disso, com a atualização de software, o aplicativo também podia fazer a monitoria do quadro clínico do paciente, incluir alertas quanto ao nível de saturação, pressão arterial
e também lembretes a respeito da necessidade de realizar manobras de drenagem das secreções e exercício com o objetivo de manter a funcionalidade do paciente. E aí vai contribuir também para a recuperação dele, não ficar tão focado nessa questão de apenas decúbito, mas de ser um aplicativo para a fisioterapia mesmo. Sendo assim, acompanhado de maneira virtual pelo familiar responsável que recebeu acesso para o login, vai ser designado pelo nível de parentesco, então o cônjuge, filhos, pai, irmãos. Na ausência deles, será permitido qualquer nível de parentesco, sendo atribuído a quem o paciente escolher. E no caso de incapacidade do paciente, será liberado ao familiar que se apresentar e provar a relação. No mais, o aplicativo vai ter como objetivo manter o fisioterapeuta e os demais responsáveis atentos aos pacientes, né? Não apenas, né, os que estão em estado grave, mas também aqueles que estão ali na UTI, que precisam de um cuidado maior. E assim impedir também a superlotação dos hospitais e os pacientes que já estão em ventilação mecânica necessitam de maior suporte devido aos agravos em seu quadro clínico. Então, aí a gente tem uma imagem, né, de como seria o rótulo do aplicativo, como seria mais ou menos a nossa logomarca, né, a logomarca do aplicativo Decúbito Mood. E a gente vai falar um pouco agora sobre o protótipo do aplicativo que o grupo planejou. Aqui a gente tem, de maneira geral, algumas interfaces, né, do aplicativo, e eu vou falar um pouco mais sobre cada interface especificamente a seguir. Inicialmente, o aplicativo do Decúbito Mood, ele foi pensado para troca de decúbito para prevenção de úlceras de pressão. Só que como nesse ano de 2019, né, e no ano passado, a gente teve aí a pandemia, está tendo, na verdade, a pandemia do Covid-19, a gente tentou encontrar uma maneira de fazer com que o nosso aplicativo ele seja útil na pandemia também. E aí a gente associou a troca de decúbito com a pronação dos pacientes de Covid-19. Então, nessa primeira interface que a gente tem aqui do lado, a interface de login, né? Aqui a gente também vai conseguir cadastrar um profissional que vai ser responsável pelo paciente. E, assim, o aplicativo ele vai ser muito, muito útil, porque além de ele conseguir controlar o tempo de troca de decúbito e da pronação do paciente, como já foi falado anteriormente no trabalho, a pronação ela tem que ser para ser efetiva de no mínimo 16 horas e no máximo 20. Ele também vai conectar a família aos dados do paciente, já que ela não vai poder estar junto presencialmente. Então, aqui vai ser o local que o funcionário, o profissional da saúde vai ter acesso, né, a seu espaço. Aqui também vai ser onde o familiar vai ter acesso ao aplicativo. Ambos terão a mesma visão do aplicativo, só que o profissional da saúde ele vai ter o acesso a alterações e o profissional e a família ela só vai poder visualizar, então não vai poder fazer nenhum tipo de alteração. Isso faz com que o profissional da saúde tenha um espaço assim, exclusivo e ele vai conseguir visualizar ali no aplicativo a individualidade a particularidade de cada paciente. Depois do login, a gente tem algumas outras interfaces, né? A princípio aqui a gente tem a interface que tem um cronômetro, né? Onde a gente vai estar contabilizando o tempo do decúbito e da pronação do paciente. Nessa parte que tem o cronômetro também vai ter identificação do paciente, né? Porque não basta só o profissional saber que está no tempo de trocar, mas ele tem que encontrar o paciente também no hospital. E do lado aqui a gente tem também acesso a uma lista, né? De quais são os pacientes que o profissional está responsável. E ali vai ter no cantinho tem uma bolinha, um círculozinho verde, laranja, amarelo, que também sinaliza ali o tempo que o paciente está necessitando da troca de decúbito ou da retirada da pronação. E vamos lá. Aqui a gente tem uma aba de configuração, né? A gente tem a opção ali de ativar outros tipos de notificação.
Não é porque tem um cronômetro ali no aplicativo que o profissional vai precisar ficar o tempo inteiro olhando para o aplicativo e para o cronômetro. Ele vai emitir, né, alerta sonoro, ou aqui na configuração a gente pode ativar a notificação por SMS. E assim, na configuração a gente vai ter acesso ao controle de som, de volume e essa da notificação do SMS também. Outra coisa muito legal que tem no aplicativo é uma parte só de comunicação entre o familiar e o hospital. Ali o familiar ele vai poder tirar dúvida, né? E o profissional da saúde ele vai ter 48 horas para responder. Então, assim, tudo que eu já falei, o profissional da saúde com esse aplicativo, ele vai ter acesso às informações dos seus pacientes e ali ele vai estar munido de informações e vai conseguir individualizar o tratamento do paciente. Então, todos os dias, o profissional ele vai ter que alimentar aquele sistema com os boletins médicos diários para a família também ter acesso, né, a essas informações. A gente criou um vídeo, né, de apresentação do aplicativo, mas ele vai estar anexado no final do slide. A gente tentou, né, fazer um aplicativo, um protótipo funcional, só que, mediante orçamentos, a gente viu que não era tão viável devido ao custo muito elevado. Então, a gente procurou um programador que atuasse na área de sistema mobile, Android e iOS, e os valores encontrados variaram entre R$2.000 e R$15.000. Esse alto valor se justifica aí pela quantidade de especificações e de funcionalidades que o aplicativo teria. Então, o grupo optou por criar um protótipo não funcional, que foram as interfaces, e o vídeo de apresentação do aplicativo. Então, a gente procurou um outro programador que fez esse trabalho para a gente, e o valor dele ficou em R$ 353,15. Aqui são as nossas referências bibliográficas. O nosso trabalho foi esse. Obrigada.